de agora, estamos gravando. Essa é a nossa 8ª aula, vocês podem reclamar, não é a 7ª, mas eu estou contando essa atividade presencial optativa que foi dada na semana passada, né, como uma aula. Mas é uma aula optativa, ninguém perde nada, não perde ponto, não perde presença, não perde prestígio como professor por não ter vindo na aula. Tá? Vieram 7 alunos, assim, foi legal. Tá? Eu estou querendo fazer uma outra atividade presencial, optativa também, fiquem à vontade se quiserem vir ou não vir. A ideia é brincar com esses experimentos, né? A razão é isso, eu fico incomodado de estar falando com vocês teoria sobre experimento e vocês estão assistindo de longe sem pôr a mão na massa mesmo. E são experimentos que vale a pena mexer neles, né? Ver eles ao vivo, montar o experimento, pelo menos brincar com eles, ou seja, brincar assim, você não precisa fazer as medidas sistematicamente, mas faz algumas medidas, vou medir a distância focal dessa lente. Os alunos que vieram se divertiram bem, assim, eles ficaram fazendo outras coisas novas. E se eu juntar 2 lentes convergentes, o que vai dar? Qual vai ser a distância focal? Né? Umas brincadeiras interessantes que fazem a gente pensar, né? E a gente aprende mais, né? E desenvolve um pouco essa capacidade de resolver problemas que aparecem. Então, na semana que vem, de novo, é uma aula optativa. Eu deixei exatamente de propósito, não é o final do semestre, mas é a última aula do ano, né? Perto do Natal. Então, tem problemas de todo tipo. Tem gente que tem que viajar, tem gente que está afogado em provas, né? Professores tendem a colocar provas nessa época. Então, deixei essa atividade optativa. Vocês vão ter uma semana de folga, sem relatório para fazer, para entregar no dia do Natal. Né? Mas quem quiser vir aqui será bem-vindo. Vou abrir um link, tá? na página de novo. A ideia é fazer a mesma coisa que foi feita da aula passada, mas a gente pode ampliar. Nessa atividade presencial da semana passada, a gente brincou com 5 experimentos, os 4 pelos quais a gente já passou, e esse de hoje, esse que eu vou falar hoje. Tá? Então, esse que a gente vai ver hoje. Né? Além dessa da semana passada, eu previ também mais uma 3ª atividade presencial optativa, que vai ser na nossa penúltima aula. Hoje é o experimento 5, depois nós temos mais o 6, o 7 e 8, que nós vamos fazer lá no início de janeiro. Aí vai ter uma pausa, que vai ser essa atividade presencial optativa, e, finalmente, a outra aula a última, é a prova, né? Uma prova que eu vou dar para vocês aqui online. Ok? Uma última observação é o seguinte: a universidade acabou de aprovar um retorno às aulas presenciais a partir de 10 de janeiro, semestre que vem. Tá? Mas isso ficou a critério de cada departamento, cada disciplina tem que se organizar. Né? Porque tem umas regras assim, para ter a aula presencial a partir de 10 de janeiro, porém, todo mundo tem que estar de máscara, beleza. E a distância mínima entre um aluno e outro na sala de aula é 1 metro. Se vocês conhecem as salas de aula do ISEX, né, você tem um espaço pequeno, 60 alunos numa sala de aula. Não tem jeito de colocar 60 alunos numa das nossas salas de aula aqui com 1 metro de distância entre cada um. Se for manter 1 metro de distância entre cada um, vai colocar no máximo 20 alunos. Então, não sei qual vai ser a decisão aqui, mas é possível que, pelo menos, as atividades de laboratório voltem presenciais a partir de 10 de janeiro. Tá? Tem uma série de incertezas, tem a variante Ômicron, depois do Ômicron vem o Pi, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, nós vamos continuar aqui. Eu vou compartilhar minha tela, então. Vamos continuar fazendo o nosso serviço. E o nosso serviço hoje é ver o nosso 5º experimento, que é a refração e reflexão da luz. Estou partindo do princípio que vocês já leram o roteiro, já assistiram o vídeo, né? Eu vou discutir um pouco a física do experimento, passar para vocês os dados, né? Para fazer os dados experimentais, resolver dúvidas que vocês tiverem. Tá? Esses dados eu vou colocar no Moodle também. Bom, esses fenômenos de refração e reflexão a gente conhece desde criancinha, né? A gente estuda isso
no segundo grau, em detalhes até. Não tem uma física nova aqui, não. É ótica geométrica. A gente está tratando da propagação da luz quando a luz encontra obstáculos que são grandes comparados com o comprimento de onda dela. Então, é mais ou menos a ótica do dia a dia. Tá? A gente consegue ver fenômenos típicos do comportamento ondulatório da luz, fenômenos como difração, interferência, você consegue ver no dia a dia também. Os próximos experimentos, né, são todos do que a gente chama de ótica física, fenômenos típicos de ótica ondulatória, não ótica geométrica. Nós vamos ver polarização, com o experimento 6, interferência e difração, que são os experimentos 7 e 8. Né? O 8, na verdade, é uma aplicação do fenômeno de interferência e difração. Todos experimentos bonitos. Muito bem, mas não. Reflexão. O que é reflexão? O que é refração? Toda vez que um feixe de luz, né, essa onda eletromagnética que a gente chama de luz, a onda eletromagnética tem frequência na região de frequências que o nosso olho é um bom detetor, o olho humano é um bom detetor, né? Isso a gente chama de luz. Toda vez que um feixe de luz encontra uma fronteira de separação entre dois meios materiais diferentes, por exemplo, um feixe de luz está se propagando no ar, encontra a superfície de um vidro, ou está se propagando no vidro, e aí tem um plástico colado nesse vidro, o feixe de luz vai sair do vidro e entrar no plástico. Toda vez que a luz encontra uma fronteira entre dois meios diferentes, parte desse feixe de luz é refletido, parte é transmitido para o meio. Tá? É um fenômeno que pode ser entendido completamente você considerando a luz como uma onda eletromagnética. Você pega as equações do eletromagnetismo, né? As equações de Maxwell básicas, que calculam os campos elétricos e magnéticos desse feixe de luz de cada um dos dois lados da fronteira, no meio material 1, no meio material 2. Você calcula os campos elétricos e magnéticos desses dois lados, você chega nessas mesmas relações. Eu vou rever aqui, relações que a gente conhece desde o segundo grau. Quais são essas relações? Bom, antes de falar das relações, vamos ver a situação da qual eu estou falando. É a seguinte, né? Falei, eu tenho aqui um meio material, que eu vou chamar de 1, aí eu tenho uma fronteira que separa esse meio 1 do meio 2, que tem aqui. E o meu feixe de luz, vamos pegar um feixe de luz vermelho, né? Vermelho é um dos comprimentos de onda visíveis. Lá vem esse meu feixe de luz aqui, se propagando, né? Ele está indo nessa direção, ele encontra a superfície de separação entre o meio material 1, pode ser ar, por exemplo, e o meio material 2, que pode ser vidro, por exemplo. Toda vez que isso acontece, parte desse feixe de luz é refletido, né? E parte é transmitido, ali entra dentro do meio material 2. Né? E essas equações que eu estava falando aqui, né, que a gente pode deduzir baseado no eletromagnetismo, são as seguintes. Vou traçar aqui a perpendicular à superfície de separação entre os dois meios no ponto em que o raio de luz incidiu na superfície. Isso aqui é uma perpendicular, ok? Esse ângulo aqui é 90 graus entre essa reta verde e a superfície fronteira. É perpendicular naquele ponto. A superfície não precisa ser lisa, plana, não, né? Mas naquele ponto eu pego a perpendicular ali. Então, essa reflexão e refração é tal que, se o ângulo de incidência for um ângulo que eu vou chamar de θi, θ de incidência, né? O ângulo de reflexão é o mesmo ângulo. Tá? Vou chamar de θi também, que é o mesmo ângulo. Tá? O ângulo de reflexão é o mesmo. Ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, estou dando o mesmo nome para os dois para economizar a notação aqui. Então, o ângulo de incidência é esse ângulo θi e o ângulo de reflexão é o mesmo. O ângulo de refração, não. O ângulo de refração, que eu vou chamar de θ, chamo de θ2 ou θ reflexão, vou chamar de θ2, tá? É o ângulo no meio 2. Esse ângulo é diferente. Se a gente resolve as equações do eletromagnetismo, o campo elétrico e magnético aqui, o campo elétrico e magnético aqui, eu chego na seguinte relação.
uma constante aqui que eu vou chamar de N1 vezes o seno do ângulo de incidência, o θi, é igual a uma outra constante, N2, vezes o seno do ângulo θ2. Esses N1 e N2, por definição, isso aqui é a razão. N1 é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que a gente chama de C em geral, não? Dividido pela velocidade da luz no meio 1. Tá? Então, isso aqui, ó, é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio 1. Velocidade no meio 1. Isso a gente chama de índice de refração, né, do meio 1. É uma característica daquele material lá, que é o meu meio 1. Ele é um número que é sempre maior do que 1. Vou passar para o próximo slide, mas vocês lembram dessa figura aqui. Se não lembrarem, eu copio lá. Né? Esse N1, o índice de refração do meio 1, é um número sempre maior do que 1. Por quê? C é sempre maior do que V, em qualquer que seja o meio. A velocidade da luz no vácuo é uma velocidade limite. Nada, não é só a luz, não. Nada pode andar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. Isso é um dos postulados da teoria da relatividade, ou seja, é a teoria da física atual. Né? Ser maior que 1 sempre. Né? Então, se vocês acharem um índice de refração que é menor do que 1, e olha, isso costuma acontecer, já dei essa disciplina outras vezes, né? E aí, às vezes, o pessoal vai, o que a gente vai fazer aqui é medir índice de refração de um plástico, e várias vezes algumas pessoas acharam o índice de refração menor do que 1. De cara, você sabe que tem um erro em algum lugar. Né? O índice de refração é sempre maior que 1. Bom, faltou aquele segundo coeficiente, o N2, né? Vocês já sabem, é o índice de refração do meio 2, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio 2. Né? É o índice de refração no meio 2. Então, se a gente conhecer esses índices de refração, a gente sabe qual que vai ser o ângulo de refração, né? O ângulo que a luz transmitida faz com a normal à superfície. Vou repetir aquela equação aqui, N1 vezes o seno do ângulo de incidência, posso chamar de θ1? θ1 é igual ao θ2, parênteses aqui, ó, θ1, eu mudei o nome dele, mudei o nome do ângulo θi, não? É igual a N2 seno de θ2. Prefiro colocar assim em termos de 1 e 2, seno θ1, seno de θ2, que essa relação vale independente da direção que o feixe de luz estivesse propagando. Não? Então, vou repetir a figura aqui. Ó. Ela é fácil de fazer, né? Meio 1, meio 2. Não? Você tem um feixe de luz que vem aqui do meio 1 para o meio 2, uma parte dele é refletida. Não? Essa aqui é a normal à superfície naquele ponto, esse aqui é o ângulo θ1, o ângulo de reflexão também é θ1, e o ângulo de refração é um ângulo, isso é uma reta, hein, por definição, é um ângulo θ2. Mas essa equação, claro, ela continua válida se a direção de propagação dos feixes for do meio 2 para o meio 1. Então, o ângulo aqui vai ser um ângulo de refração, só que vai ter um ângulo de reflexão aqui, né, que é igual a θ2, ok? E vai ter um ângulo θ1 de transmissão, né, que está relacionado com o ângulo θ2, que seria de incidência, pela mesma equação. Essa equação é chamada de, sei lá, lei dos senos, lei da refração ou lei de Snell-Descartes. Escreve Descartes, né, mas fala Descartes, ele é francês. Um físico francês, filósofo. Bom, esse índice de refração, em geral, tá? O índice de refração, em geral, ele é uma função da frequência da luz, do comprimento de onda da luz. Índice de refração, N,
um meio qualquer, que é sempre a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio, né, ele é uma função, ele depende de qualquer frequência da luz, função da frequência ou do comprimento de onda, tanto faz. Tá? Dada a velocidade da luz no meio, eu sei a relação entre frequência e comprimento de onda. Né? Ok, vou deixar isso subentendido aqui, então. Esse fenômeno, essa dependência do índice de refração na frequência, no comprimento de onda, é chamado de dispersão. Então, o nosso experimento hoje, acho que vou partir direto para o experimento. O experimento hoje são 3 partes. A gente vai pegar um prisma de plástico, né? A gente vai pegar o prisma de plástico, né? Medir o índice de refração desse prisma, desse plástico do qual o prisma é feito, né? Usando essa lei de Descartes. Mas nós vamos ver também o fenômeno de reflexão interna total, que eu não falei aqui ainda, mas eu falo na hora que a gente for falar do experimento, né? Nós, usando esse fenômeno de reflexão interna total, a gente também vai determinar o índice de refração do mesmo plástico. Podemos comparar os 2 índices de refração determinados por 2 maneiras diferentes e ver se são iguais. E, finalmente, na terceira parte do experimento, a gente vai verificar esse fenômeno de dispersão. A gente vai jogar um feixe de luz branca em um prisma de plástico e a gente vai ver ele abrindo em cores diferentes. Então, vou falar um pouco mais de cada fenômeno à medida que a gente for vendo o experimento que a gente vai fazer. Então, vamos para a parte 1 do experimento, que é verificar a lei. Podemos chamar isso de verificar a lei de Snell-Descartes. O nome não é importante, não, tá? O importante é saber o que significa aquela relação. Então, o experimento consiste no seguinte, eu deixei uma figurinha preparada aqui. Nós vamos pegar um prisma de plástico que é semicircular, ele tem uma face reta e a outra face é parte de um círculo. Ele está aqui, mas eu vou pintar ele todo... Será que eu pinto ele todo de branco? Vamos pintar ele todo de branco? Se não der certo, eu pinto ele de outra cor. Mas vamos colocar ele todo... Isso aqui é o contorno, deixa eu preencher ele. Podia pintar ele de um cinza, né? Clarinho. Ele não vai dar certo a caneta. Bom, tem que pintar ele de branco. Pintar ele de branco. Isso é um prisma de plástico, é um pedaço de plástico, vocês devem ter visto ele no vídeo. Quem veio aqui na semana passada viu, pegou esse prisma na mão. Ok, o que eu vou fazer então? Vou jogar um feixe de luz usando um laser. A gente joga um laser vermelho. Né? O laser é bom para fazer experimento porque você tem um feixe de luz mesmo, né? Bem definido, se propagando uma direção bem definida, não é uma frente de onda grande. Eu tenho um feixe bem claro, dá para a gente medir o ângulo de incidência desse feixe de luz quando ele bate no prisma. Então, vamos colar esse feixe de luz aqui. Olha o meu feixe de luz vermelho aqui, ó, chegando no prisma, indicar a direção dele. Ele está vindo daqui da esquerda para a direita, né? Nesse sentido, ele bate no prisma nesse ponto. Quer dizer, ele vai... Vou traçar, então, agora normal a superfície do prisma. Aqui está fácil, que é uma superfície plana, né? Vou traçar normal a superfície no ponto de incidência do feixe de laser. Para a gente poder ver a normal, tem que pintá-la de branco. Né? Vou pintar ela de outra cor, que aí dá para a gente ver ela ali verdinho. Assim. Dá para ver? Posso deixá-la um pouco mais espessa, né? Para a gente ver ela melhor. Assim. Isso aqui é a normal superfície naquele ponto. Bom, então a lei de reflexão, né, me diz que vai ter um feixe refletido, a luz encontrou a superfície de separação entre 2 meios diferentes, né? Ela está vindo do ar e encontrou uma superfície de plástico. Então, uma parte desse feixe de luz vai ser refletida, e vai ser refletida de acordo com a lei da reflexão, fazendo o mesmo ângulo com a normal do que o feixe de incidência.
Não parece muito mesmo o ângulo, não, mas é por definição. Tá? Esse aqui é o ângulo θ1, o ângulo de incidência, que a gente tinha chamado antes de θi. Né? Esse feixe de luz aqui é o feixe de luz refletido. Nós temos uma superfície de separação de 2 meios. Né? Isso aqui é o ar, né? Nós estamos fazendo experiência, né? Aqui, vem do ar. O índice de refração do ar, nós vamos medir o índice de refração do ar na última experimento. No experimento 8, a gente mede o índice de refração do ar. A gente mede até com mais algarismos significativos, está aqui, tá? Mas com 4 algarismos significativos, é 1,003. Acho que são 2 zeros só. A gente vai ver quando a gente medir no terceiro experimento. Né? Então, isso aqui é ar, é o meio 1 é ar. Né? E aqui é um plástico. Esse meio aqui é um plástico, esse prisma semicircular aqui é um plástico com índice de refração N2, que é o que a gente quer determinar. Tá? Bom, isso aqui não me ajuda em nada, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e daí? O que eu ganho com isso? Mas eu tenho também um feixe de luz que é transmitido, e como esse prisma é transparente, a gente consegue ver o feixe de luz do laser se propagando lá. Vocês devem ter visto no vídeo, né? Dá para ver ele claramente. Quem veio aqui semana passada viu também. No experimento mesmo, assim, esse feixe incidente, é difícil medir esse ângulo de incidência aqui, porque parte do feixe é refletido. Opa! Estou mexendo no meu prisma aqui, um Ctrl+Z sempre ajuda. Tem uma difusão grande aqui, você não consegue ver esse feixe incidindo direitinho, mas você consegue ver o feixe refletido claramente, consegue medir esse ângulo. Então, a gente mede no experimento esse ângulo θ1 e mede o ângulo de refração θ2. Tá? Vou variando o ângulo de incidência θ1 e medindo o ângulo θ2 correspondente. Tem uma pergunta no roteiro, né, que fala assim, esse feixe refratado, né, esse feixe que se propaga aqui dentro do prisma, depois ele sai aqui do prisma sem sofrer uma refração. Ele está se propagando nessa direção, ele continua saindo, continua na mesma direção. Ele não desvia a direção quando ele passa desse meio plástico para o ar, de volta para o ar. Acho que tem uma pergunta no roteiro aqui, mas posso passar a pergunta para vocês aqui agora. Por que acontece isso? Por que esse feixe sai do plástico sem desviar a direção, sem sofrer um desvio de direção, ou a gente pode chamar uma refração? Alguém quer me responder? Bruno? É porque, no caso, esse feixe ele vai ser como um raio, e um raio sempre incide perpendicularmente na superfície, logo ele não vai sofrer desvio. Ele vai estar na mesma coisa da normal. Isso. Se você traçar normal, isso aqui é parte de um círculo, não? Então, se eu traçar normal a superfície nesse ponto, a normal está aqui, né? Traçar ela em verde aqui, a normal está aqui. O feixe está se propagando ao longo da normal, ele incide aqui fazendo um ângulo de 90 graus com a normal, então ele sai fazendo um ângulo de 90 graus também. Ok? Ele incide paralelo à normal, quer dizer, desculpe, ele incide fazendo um ângulo de 0 graus com a normal, né? Ele está paralelo à normal, ele está se propagando ao longo da normal. Então, se a gente aplicar a lei de Snell-Descartes aqui, né, que é N1 seno, na verdade, aqui eu vou aplicar inverso, né? O feixe está vindo do meio 2 e indo de volta para o meio 1. Então, N2 seno de θ2, mesma coisa, né? Mas escrever aqui parece mais simpático, seno de θ1. Só que o θ2, o ângulo de incidência aqui agora, é 0 graus. Não? Então, esse lado da equação é 0. Então, esse lado aqui tem que ser 0 também. N2 e N1 são 0. Então, isso implica que o θ1 também é 0. Não? Um feixe que incide fazendo um ângulo de 0 graus com a normal, ele tem que ser transmitido fazendo um ângulo de 0 graus com a normal. Ok, então, muito bem. O nosso experimento aqui consiste em variar o ângulo de incidência θ1, o ângulo de incidência, meço o ângulo de incidência e meço também o ângulo de refração, medir θ2 correspondente.
Aí a gente vai ter uma tabela de dados que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Mas vou colocar no Moodle também assim que terminar a aula. Quem for mais apressado pode copiar os dados correndo aqui e começar a fazer o relatório. Vou colocar essa tabela lá na próxima página, tá? Já vi que eu vou ter que ela está apertada, senão vai ficar muito pequena. Não deu muito certo, não. Será que eu consigo pintar isso tudo de branco? Não, porque é uma imagem, né? Vou desenhar uma área branca aqui e colar a tabela em cima dela. Deixa eu desenhar um quadrado branco aqui. Bom, vamos ver se vai dar certo mesmo. Mas esse quadrado aqui, eu quero ele de que cor? Amarelo? Que cor vocês querem? Azul? Não, azul não é uma cor bonita, não. Vamos preencher de branco? Ficou legal, não? Esses são os dados com os quais vocês vão trabalhar, tá? Θ1 é o ângulo de incidência, né? Voltando lá na figura, é esse ângulo aqui. θ2 é o ângulo de refração correspondente. Tá? Então, a equação a usar para analisar esses dados é a lei de Snell-Descartes. Né? N1 seno de θ1 é N2 seno de θ2. Bom, o meio 1 é o ar. Né? Então, o N1 pode tomar como 1,00, pronto, tá, por 3 algarismos significativos. Você vê que a gente tem um ângulo com 2 algarismos significativos só. Então, daqui eu tenho uma equação, né, colocando N1 igual a 1 lá, seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. A ideia é fazer um gráfico com esses dados dessa tabela aqui e determinar o N2, o índice de refração do plástico. Né? Qual que é a minha sugestão? A gente pode calcular o seno desses ângulos θ1 e faço um gráfico em que eu coloco isso aqui no eixo Y. Calculo o seno dos ângulos θ2, né, e coloco isso aqui no eixo X. Então, essa equação, a equação que eu espero que os meus dados experimentais estão nessa tabela sigam, me diz que o que está no eixo Y do meu gráfico é igual a uma constante, vou chamar de quê? De A ou B, sei lá, vou chamar de A, né? É uma constante vezes o que está no eixo X. Então, eu espero que seja uma reta com meus dados experimentais, seja uma reta, né? O que está no eixo Y é proporcional ao que está no eixo X, a constante de proporcionalidade A é a inclinação dessa reta, com a inclinação A, que é igual a N2. Mole, né? Porque daqui você tira... Quando você fizer o ajuste, se você fizer desse jeito, né? Quando você fizer o ajuste da melhor reta nesse gráfico aqui, você vai ter de cara a inclinação com a incerteza na inclinação. Então, você não precisa fazer conta nenhuma. De cara, você sabe qual que é o N2 e a incerteza no índice de refração N2. Então, o trabalho é só de fazer esse gráfico. Ok? Vou fazer... A gente espera um índice de refração, tem que ser maior do que 1, né? Como eu mencionei antes. Né? A gente espera um índice de refração em torno, sei lá, 1,4, 1,3, alguma coisa por aí. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que vai ser. Muito bem, então aí não tem muito problema, não. Deixa eu fazer uma observação aqui, que eu vou repetir depois também. Olha só, a incerteza do ângulo está em graus, né? Incerteza delta θ está expressa nessa tabela aqui em graus. Grau não é uma unidade decente, né? Grau é uma unidade conveniente que a gente acostumou com ela. Você pega um círculo, divide em 360 ângulos, né? E chama cada um desses ângulozinhos de grau. Não tem muito significado. Por que eu estou falando isso? Porque se você for calcular a incerteza, por exemplo, você quer calcular a incerteza em seno de θ, né? Quero calcular, você fala assim, ó, vou chamar seno de θ de y. Então, eu quero calcular a incerteza em y, delta y. Então, tem gente que faz, por exemplo, com derivadas. Né? Então, eu falo assim, isso aqui é a derivada parcial de y em relação a θ, que é uma derivada direta, né? Porque o y só depende de θ. Vezes a incerteza em θ. Se você usar para essa incerteza em θ aqui, a incerteza em graus, você fica com um valor imenso para a incerteza em y. E a razão
última é isso, assim, grau não é unidade. Então, use, essa é uma observação geral para a vida, viu? Tá? Use delta teta em radianos. Radiano, sim, radiano é uma unidade que faz sentido para fazer conta com ela. Nunca faça conta com graus, com valor puro em graus. Se for para tirar o seno de um ângulo, tudo bem tirar o seno do ângulo com o ângulo expresso em graus. Desde que você acerte lá para sua calculadora, seu computador, né, para trabalhar com graus. Tirar tangente de um ângulo em graus, tudo bem. Tirar cosseno do ângulo em graus, tudo bem. Mas fazer uma operação com o valor expresso em graus, por exemplo, delta teta, vamos multiplicar aqui, delta teta, então é 1 grau, vou multiplicar pelo cosseno de teta, isso dá um valor gigantesco. Radiano, não, radiano é uma unidade decente, o radiano é definido pela razão entre dois comprimentos, né? Então, radiano, na verdade, é uma unidade que não tem unidades, né? O radiano é uma divisão, né, de um comprimento por outro comprimento. Comprimento do arco do círculo dividido pelo raio desse círculo. Então, você divide metro por metro, centímetro por centímetro. Radiano não conta em nada em unidade, mas é um valor numérico, tá, que faz sentido para a gente fazer conta com ele. Aqui não vai precisar, né, dessa lembrança, porque você fazendo o gráfico desse jeito aqui, você vai ter de cara, né, o valor do índice de refração com a respectiva incerteza, sem fazer muita conta. Bom, vocês vão ter que fazer conta aqui, né, dos senos, mas isso o computador faz as contas para vocês, né? Você tira aqui o seno de θ1, né, faz uma outra coluna aqui com o seno de θ2, né, e faz o gráfico. Isso é minha sugestão, tá? Faz o gráfico aqui dessa coluna Y em função dessa coluna X. Isso é uma sugestão. Muito bem, vamos lá para a parte 2, em que eu vou agora medir o índice de refração do mesmo prisma, mas usando o fenômeno chamado de reflexão interna total. Quando o feixe incidente, estou tratando da propagação de um feixe de luz, que vem de um meio material para outro meio de material, encontra a superfície de separação entre esses dois meios. Deixa eu desenhar o meu prisma de novo aqui. Ó. Eu tenho que pintar ele de branco, né? Aqui e aqui. Está lá o meu prisma. Só que agora eu vou fazer experimento inverso. Eu vou jogar o feixe de laser vindo do prisma para o ar. Vou pegar a trajetória inversa do que a gente tinha antes. Vou desenhar meu feixe de laser aqui. Ó, meu feixe de laser incidente agora é esse cara aqui. Eu vou jogar ele pela parte semicircular, mas incidindo perpendicularmente a essa parte semicircular. Meu feixe incidente está vindo aqui. Então, ele faz um ângulo de 0 graus com a normal entrar, não sofre desvio. Ele vai bater nessa superfície aqui, na superfície plana do prisma, e ali sim ele vai sofrer uma reflexão e uma refração. Vamos traçar normal a superfície naquele ponto ali. Vamos pintar ela de verde, igual eu tinha feito antes. E vou aumentar a espessura dela também um pouquinho, para ela ficar mais clara. Isso aqui é a normal, a superfície do prisma, no ponto de incidência do feixe de luz. Tá? Olha, não vou mudar o nome dos ângulos, não, para não gerar confusão. Fiz isso uma vez, acho que no semestre passado, gerou maior confusão. Vou chamar esse ângulo aqui de θ2, mas θ2 agora é o ângulo de incidência. Estou chamando de 2 porque eu vou continuar chamando o meio de prisma, o meio prisma, o plástico do qual o prisma é feito, de meio 2. Só que agora a incidência vai vir do meio 2 para o meio 1. Então, eu vou ter um feixe refratado e um feixe transmitido. O feixe refratado, vamos desenhar ele aqui. Vou acertar a posição dele. E vou desenhar de uma vez também o feixe que foi refletido lá dentro, né? Eu copiei ele. Copiei aqui. E agora eu tenho que colar ele aqui. Quase no lugar certinho. Vamos colocar umas setinhas aqui para indicar as direções de propagação, né?
Então, esse feixe aqui foi refletido aqui na superfície, e esse feixe aqui está propagando. Nem o prisma está muito certinho no lugar. Não, o prisma está, né? O que não está certo é essa normal aqui. O prisma está um pouquinho fora ainda. Pronto, saiu sem querer. Mais ou menos, está bom o desenho, não precisa ser perfeito, não. Bom, esse aqui é o ângulo agora de refração θ1, tá? Mas não quero medir esses ângulos ainda não. O que eu vou fazer? Eu vou mexer com o ângulo de incidência, vou aumentar o ângulo de incidência, eu vou mexer esse feixe de luz aqui, está incidindo agora. O que acontece com o ângulo de reflexão? Ele também aumenta, ele tem que ser igual, né? O ângulo de reflexão. Acho que eu vou apagar essas setinhas, que as setinhas não estão vindo junto, né? Deixo no desenho final, né? E o ângulo de refração também aumenta. Não? Esse ângulo, desenhei o ângulo errado, hein? Vocês não deixaram de desenhar um ângulo. O ângulo de refração é esse aqui, θ1. Tá? Só que quando eu aumentei o ângulo θ2, o ângulo de refração também vai aumentar. Então, vamos corrigir meu desenho, ele vai aumentando. Vou desenhar nessa situação aqui. Então, o ângulo θ1 de refração agora aumentou, o ângulo θ2 de incidência também está maior. É esse ângulo aqui. Se eu continuar fazendo isso, se eu continuar aumentando o ângulo de incidência θ2, o ângulo θ1 vai aumentando. Por que ele aumenta? Vamos lembrar da lei de Snell-Descartes, né? N2 seno de θ2 tem que ser igual a N1 seno de θ1. Olha, o N2, nesse caso, o índice de refração do prisma, do plástico, eu falei, deve dar alguma coisa entre 1,3 e 1,4. É maior do que 1. Ele é maior do que N1. E N1, nesse nosso experimento aqui, é o ar, né? Tem índice de refração 1. Então, N2 é maior do que N1. Eu aumento o θ2, o θ1 tem que aumentar mais ainda, né? O θ1 tem que ser maior do que o θ2 e ele vai aumentar mais rápido. Vai chegar uma situação em que eu tenho, vou ver se eu consigo desenhar tudo de uma vez, né? Vai chegar uma situação em que o ângulo de refração θ1 vai ser 90 graus. Vou tentar fazer esse desenho aqui de uma vez só. Quase consegui o que eu queria. Primeiro, eu quero tirar isso de cá, que eu vou colocar depois. Não, isso aqui também vou tirar. Não. Essa é a situação que eu estava falando, mas vamos colocar aqui a normal, que é verde. Não? Vou colocar esse prisma aqui da cor branca dele. Prisma, 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 prisma. Eu quero ele branco. Um contorno branco. Tá? Para esse ângulo de incidência θ2, em que o ângulo de refração é 90 graus, eu vou chamar esse ângulo de incidência de θc. Esse ângulo aqui é 90 graus, esse feixe está andando nessa direção, esse aqui está andando nessa direção. Vou aproveitar para colocar a direção desse feixe no desenho de cima. Não? Então, de novo, o que foi acontecendo? Foi aumentando, não estou desenhando o feixe refletido aqui, não. Foi aumentando o ângulo de incidência, o ângulo de refração vai aumentando, aumentando, até que ele fica paralelo à superfície. A partir daqui, para um ângulo θ2 maior do que esse ângulo que eu chamei de θc, θ crítico, não acontece refração. Esse fenômeno, conhecido como reflexão interna total, por razões óbvias, né? A reflexão em todo feixe incidente ele é refletido, reflexão interna total. Todo feixe refletido de volta para dentro do meio 2, né? Eu posso deduzir isso também, né, usando as equações lá básicas do eletromagnetismo, né? Eu posso ver isso aqui da lei de Snell-Descartes, que eu já deduzi antes. Né?
Então, eu posso usar esse fenômeno também para determinar o índice de refração. Medindo o ângulo θc, podemos obter o N2, o índice de refração do meio 2, né? Porque eu sabendo que o índice de refração do meio 1, eu tenho que saber ele, né? Sabendo que N1 é igual a 1,00. Então, da lei de Snell-Descartes, né? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Estamos usando ela de novo, mas agora eu tenho um ângulo θ2 que é 90 graus, não? Que implica no seno de θ2 igual a 1, exatamente 1. Eu sei que o N1 é igual a 1, então a minha equação vai simplificar para seno de θ1 é igual a N2. θ2, esse ângulo θ2 90 graus, não, isso não é isso que eu quero, não. Esse ângulo θ1, para o qual o ângulo θ2 é 90 graus, eu chamo θ1 de θ crítico. Então, isso aqui é o seno de θ crítico, é N2. Ou seja, o índice de refração N2 é simplesmente 1 sobre o seno desse ângulo para o qual começa a acontecer a reflexão interna total. Esse ângulo que está no desenho anterior aqui que a gente fez, né? Esse ângulo aqui. Eu vou aumentando o ângulo de incidência, esse ângulo θ aqui dentro do prisma, até que o feixe transmitido desapareça. Esse é o ângulo θ crítico. Medindo esse ângulo θ crítico, eu tenho uma determinação do índice de refração N2. Então, a parte 2 do experimento é simplesmente isso. Eu faço uma medida, que é a medida desse ângulo θc, do ângulo crítico, né? E o dado que foi obtido lá no experimento é esse aqui, ó. Agora eu já consegui vir comprando isso aqui. O ângulo θ crítico, no qual ocorre a reflexão interna total, é 48 mais ou menos 2 graus. Aqui sim, tá? Vocês têm que tomar cuidado com o Δθ. Não? Cuidado. Usar Δθ em radianos. Porque, olha só, vocês têm uma medida só. Eu vou querer que vocês me determinem o N2 mais ou menos θ2, mais ou menos N2, né? Eu quero que vocês determinem N2 mais ou menos ΔN2. Para calcular essa incerteza nesse índice de refração, vocês vão usar isso aqui. Se vocês forem usar derivadas parciais, por exemplo, né, vocês precisam dessa incerteza em ângulo aqui, 2 graus. Né? Se você multiplicar por 2, seria o 2 graus, dá uma incerteza gigantesca. Gigantesca. Pode fazer para brincar no índice de refração. Dá uma incerteza muito maior do que o índice de refração. 2 é muito maior do que 1,3, 1,4, né, que é o índice de refração esperado para esse plástico. Então, eu tenho que converter essa incerteza aqui para radianos, mas cuidado de novo, tá? Converter 2 graus para radiano é diferente de converter 48 mais 2 graus para radiano, 48 menos 2 graus para radianos. Então, para converter essa incerteza aqui para radianos, eu tenho que converter 48 graus para radiano, 48 mais 2, 50 graus, converto 50 graus para radianos, 48 menos 2, 46. Converto 46 graus para radianos, vejo qual que é a distância, né, desses dois valores extremos em radianos, eu tenho incerteza em radianos. Tá? Então, cuidado, tá? Cuidado, não use o Δθ em radianos. Vocês vão ver imediatamente que dá uma incerteza no ângulo de refração gigante se você fizer isso. Muito bem, então determinamos o índice de refração daquele pedaço de plástico, né, aquele prisma de plástico, de duas maneiras diferentes. Agora, a gente vai simplesmente ver esse fenômeno de dispersão. A parte 3 é observar a dispersão da luz e dá para a gente medir o índice de refração do prisma em função da frequência, em função da cor do feixe de luz. Tá?
Dispersão é aquilo que eu falei no início da aula. O índice de refração é uma função do comprimento de onda. Ele depende da frequência. Falar frequência do comprimento de onda nesse sentido dá na mesma. Né? O índice de refração depende de qual que é a frequência da luz, depende de qual que é o comprimento da luz. Porque a velocidade da luz depende da frequência, depende do comprimento de onda no meio. Tá? Esse fenômeno é bem conhecido. Né? Quem já olhou, já viu um arco-íris, sabe? O arco-íris acontece por causa disso, porque a luz do Sol passa através das gotículas de água que estão na atmosfera logo depois da chuva, e aí ela espalha, ela separa, né? Sofre refração diferente para cada cor. Né? Ou talvez conheçam essa figura famosa aqui, ó. Os nerds aqui devem conhecer essa figura. É um feixe de luz branca, né, passando num prisma, e ele abre em diferentes cores. Quem não souber porque que essa figura é famosa, não vou contar, não. Vai ter que descobrir sozinho. No ar não tem dispersão, não. A velocidade da luz no ar, ela não depende da frequência. Ainda bem, né? Ainda bem. Já imaginou se a velocidade da luz no ar dependesse da cor da luz? O mundo ia ser todo colorido, né? Você ia olhar para uma pessoa e ia ver as cores separadas. Você ia ver uma pessoa vermelha aqui, logo do lado uma pessoa laranja, um pouquinho mais do lado a pessoa toda em amarelo, e assim, né? Você ia ver várias imagens, cada uma de uma cor diferente. Podia que você ficasse mais legal, mas eu acho que ia ficar um pouco confuso, né? No laboratório, a gente faz o experimento. Eu voltei lá essa semana e fiz esse experimento de novo, porque nessa atividade presencial que a gente fez na aula passada, nós não conseguimos, nem eu, nem os alunos, a gente não conseguiu fazer uma figura bonita. Aí eu fiquei incomodado com isso, voltei lá no laboratório, fiz a montagem de novo e consegui. Tirei uma foto para mostrar para vocês que consegui. Quem estava lá no laboratório falou assim, professor, como você conseguiu isso? Simplesmente eu coloquei uma lente na frente. Vou explicar aqui. Ó. Eu tenho uma fonte de luz branca, que é esse tubo retangular preto aqui. Isso aqui é uma lâmpada, tá? É uma lâmpada forte. Né? Aí, a gente passa essa lâmpada numa fenda, essa coisa que está aqui, ela está separando só uma faixa de luz. Tá? Eu quero mandar só um feixe retangular de luz no meu prisma de vidro que estava aqui. E o que eu fiz de diferente em relação ao que a gente estava tentando fazer na semana passada, né? As pessoas, os alunos estavam, as pessoas estavam lá comigo no laboratório, a gente tentou fazer isso aqui e não conseguiu uma figura legal. Mas aí o que eu fiz? Eu coloquei uma lente convergente aqui, ó, na frente dessa luz. Então a luz branca chega, né? Aqui essa fenda separa só um feixe retangular de luz, e eu fiz esse feixe aqui passar numa lente convergente, então que foca a luz em cima desse prisma, que é um prisma triangular agora. Feito do mesmo material de plástico, né? Que é feito o outro prisma, pelo menos eu acho que é o mesmo material, parece o mesmo material. Né? Jogo aqui. A luz que sai do prisma, que é refratada para o prisma e volta para o ar, ela espalha em cores diferentes. Né? Eu projetei ela lá na parede, mais longe, para separar bem as cores. Então, você vê, o vermelho saiu com um ângulo de refração, o amarelo com um ângulo um pouco diferente, né? Aí verde, azul, violeta. Né? Você vê esse arco-íris de cores aqui. Tirei uma foto ampliada aqui, para mostrar mais claro a figura que está ali na tela, né? Lá na parede. Aqui. Isso aqui é simplesmente essa parte aqui da figura, né? Vista ali na parede. Vocês estão vendo a parede lá? Ok? Para ver as cores. Bom, então o experimento consiste em fazer essa montagem e medir esse ângulo de saída da luz aqui. Na verdade, eu vou desenhar a montagem esquematizada para ficar mais fácil de entender, né? Porque aqui na figura é fácil. Então, primeiro, agora eu vou pegar um prisma que é triangular, não é aquele prisma semicircular de antes. Essa terceira e última parte. É um prisma invisível aqui. Nós vamos colocar ele em branco. É um prisma triangular, esse ângulo é 90 graus, esses dois outros ângulos aqui são 45 graus. É um triângulo, né? Retângulo. Vou pegar um feixe de luz branca, que é aquela coisa, aquela caixa preta que está lá do outro lado, né?
que aqui é uma caixa branca. Deixa eu girar ela aqui, para ficar parecida com o que estava lá. Isso aqui gera uma luz branca. Tá? Faço essa luz branca passar por uma fenda. Super divertido fazer esse experimento. Tanto é que eu voltei lá no laboratório para fazer. Vou dar nome para as coisas aqui, né? Para quem estivesse assistindo depois, lembrar, né? Isso aqui é a fonte. Luz branca, luz branca. Luz branca significa todas as cores eu tenho aqui. Né? Essa coisa que está aqui é uma fenda retangular, que gera um feixe de luz retangular que vai bater ali. Vou pedir ajuda aqui para desenhar um feixe de luz. Assim. Um feixe de luz invisível, tá vendo? A gente pinta ele de vermelho, igual antes. Isso é um feixe de luz, né, que saiu da fonte. Está desenhado em vermelho, mas é luz branca. Devia desenhá-la em branco. Não, então vamos desenhá-la em luz branca. Branco. Não ficou branco. Não, ficou preto, branco. Feixe de luz branca. Esse feixe de luz branca, vou ter que desenhar ela preta aqui dentro. Né? Vou mudar a cor do prisma? Não, vamos desenhar esse prisma. Vou desenhar esse feixe de luz branca ali, entrando... Quando ele entra, ele ficou preto, mas não é só facilidade de desenho. Então, o feixe de luz entrou aqui, fazendo um ângulo de 0 graus com a normal, eu incido ele perpendicularmente à superfície, então ele não sofre refração, ele continua se propagando em linha reta, mas nessa outra face aqui, né, nessa face inclinada do prisma, usando a trigonometria que vocês aprenderam na escola, né, sabem que esse ângulo aqui é 45 graus. Não? Vou fazer umas continhas aqui. Né? Esse ângulo aqui é 45 graus, esse aqui também é 45 graus, esse é 90 graus. Não, esse ângulo aqui é 45 graus. Esse ângulo de incidência é 45 graus. Vou usar a mesma lei aqui de Snell-Descartes. Né? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Vamos identificar quem que é o que aqui. Ó. É esse meio aqui. Tá? É o ar. O feixe de luz branca está vindo do ar. Então, o N1 eu já sei que é 1. Tá? Opa! Espera aí. Espera aí, estou me adiantando aqui, porque não é essa transmissão que me interessa, é essa de cá, tá? Então, mas eu vou manter esses nomes N1, esse aqui é o meio N, esse aqui é o meio 2 com índice de refração N2, tá? E esse aqui fora é o meio 1 com índice de refração N1, que é o ar. N1 é o ar mesmo, é 1,00. Só que o feixe de luz aqui agora está vindo do meio 2 encontrando a fronteira de separação com o meio 1. Eu quero ver o feixe de luz que sai refratado aqui. Ó. Ele sai com um ângulo bem grande. A ideia de incidir aqui com um ângulo de 45 graus é porque esse ângulo de 45 graus é muito perto do ângulo crítico, né? O ângulo de reflexão interna total. Lembra que na parte 2 anterior, a gente mediu de um prisma que deve ser o mesmo material deste cá, e o ângulo crítico, o ângulo para reflexão interna total, era 48 graus. Esse ângulo aqui é 45. Está quase na reflexão interna total. Então, esse ângulo com que o feixe de luz sai, né, o ângulo θ1, que é o ângulo de refração aqui agora, é um ângulo grande. Né? Ele é perto de 90 graus. Vou passar a tabela para vocês aí agora, vocês vão ver. Tá? E o que vai acontecer? Como tem dispersão, cada ângulo θ1 aqui, o ângulo θ1 depende da cor. Então, vai ter cores diferentes saindo aqui. O verde vai sair com um ângulo um pouco maior que o vermelho. O azul, azul, vai sair com uma cor com um ângulo maior ainda. Isso aqui são retas, tá? Então, eu vou ter um ângulo diferente, vou ter θ1. θ1 depende da cor, ou seja, da frequência, do comprimento de onda da luz. Vou deixar comprimento de onda, porque acho que tem uma tabela no roteiro que está em termos de comprimento de onda, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente mede θ1
para cada cor. E eu vou ter uma tabela que vai ser assim, para cada cor eu tenho um ângulo de saída do prisma diferentes. Vou mostrar a tabela que eu vou pôr no Moodle daqui a minutos. A aula está para acabar em minutos. É isso aqui, ó. O ângulo θ1 de saída do prisma ali, para o vermelho 84, mais ou menos meio grau, para o amarelo 85,5 graus, e dá para identificar aqui vermelho, amarelo, verde, azul. É claro que isso é um ângulo aproximado, tá? A incerteza na prática vai ser maior do que isso. Vou voltar na figura aqui do experimento que eu tirei, olha aqui, assim. Qual que é o ângulo do amarelo? Eu meço o amarelo aqui ou meço na outra ponta? Eu meço o vermelho, o ângulo vermelho nessa ponta de cá, nessa ponta de lá, no meio, né? Você vai medir no meio, mas você vê que tem uma incerteza que depende dessa largura aqui, dessa faixa colorida, né? E o azul é maior ainda, está mais espalhado, né? O violeta mal dá para você ver onde que ele começa, onde que ele acaba. Então, tem uma incerteza em ângulo que, se fosse eu que tivesse feito essa medida aqui, eu ia colocar aqui, sei lá, mais ou menos 2 graus, pelo menos, mas não sei, né? Ali está espalhado, né, naquela figura que eu mostrei antes, do experimento que eu fiz, está espalhado porque eu deixei o feixe de luz andar bastante, então ele vai abrindo, né? Quanto mais longe você coloca a tela no qual você provoca o feixe de luz, maior a largura da faixa. Então, a ideia dessa parte aqui agora, né, a última coisa que vão fazer, a parte 3, é determinar o índice de refração em função da cor. Tá? Eu quero saber o índice de refração para o vermelho, N do vermelho, é igual a tan, tan, tan. Não, o N do amarelo, o índice de refração para a cor amarela tá? Determina todos esses índices de refração. 1, 2, 3, 4, 5. 5 índices de refração. Usando qual equação? Usando a lei de Snell-Descartes, né? Essa equação aqui. Você sabe que o N1 é igual a 1. Você sabe que o ângulo θ2 é 45 graus. Né? Vou escrever aqui. θ2 é 45 graus. θ2 é 45 graus. Então, isso aqui vai dar o seno de 45 graus, vezes N2. N1 é 1, tendo o seno do θ1, que é esse ângulo de saída aqui, né? Vamos colocar um 1 aqui nessa tabelinha aqui para não ter dúvidas. Eu determino qual que é o N2, ou seja, o N para cada uma das cores. E aí vocês podem comparar, né? Determina o N2 e determina também a incerteza em cada um, tá? O delta N2 para cada cor também, ok? Vai dar mais ou menos o mesmo, né? Aqui é meio grau, mas cuidado, e os ângulos são muito parecidos, né? Usa delta θ em radianos. Se alguém usar delta θ em graus, depois de todos esses avisos que eu dei aqui, eu vou tirar 2 pontos na correção do relatório. Hein? Eu já falei isso 3 vezes. Ok? É interessante para vocês verem que a variação de índice de refração, quando vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão ver que o índice de refração muda muito pouquinho. Se eu me lembro bem, muda lá na terceira casa depois da vírgula. Tá? Então, é uma mudança pequena, mas dá um efeito grande. O slope é a inclinação de qual gráfico? Do gráfico da parte 1? Pedro perguntou aqui. Pode falar, Pedro. Da parte 1, né? Então, vamos voltar. Você consegue me ouvir? Consigo. Ah, tá. Não, é porque, tipo, eu fiz o gráfico rapidão aqui e uma coisa esquisita. É tipo assim, o slope deu 1, mas o mais estranho é porque ele não tem certeza. Deu uma reta perfeita. Deu uma reta perfeita? Putz, os dados estão bons demais. Será que eu fiz esse gráfico aqui? Eu tirei o seno de cada um, né, e fiz lá, deu uma reta crescente perfeita, sem nenhuma incerteza. Aí. E você fez o seno de θ1 em função de seno de θ2? Isso, eu tirei o seno de θ1 desse aqui, coloquei lá no gráfico, na parte do Y, e do X também, aí deu uma reta perfeita. Mas o seu X é o seno de θ2?
Isso. E o Y seno de θ1, ou o contrário. Sim. Olha, o meu gráfico, eu fiz ele aqui também. Deu uma reta, mas não é uma reta perfeita, não. A minha incerteza na inclinação deu 0,03. 0,035. Esse é um caso que dá para colocar. Ó, confere aí, Pedro, uma reta perfeita tem alguma coisa suspeita. Será que você não fez o gráfico de seno de θ1 em função de seno de θ1, não? Aí vai dar uma reta perfeita com inclinação 1, né? Então, aí não vale. Eu vou conferir aqui. Tá. Não, mas assim, o índice de refração esperado para esse prisma aqui, então, tanto esse de cá, né, quanto o outro, que eu acho que eles são feitos do mesmo material, mas não tenho certeza não, tá? Eu não fiz todas as contas não, mas o índice de refração esperado é alguma coisa em torno de 1,3, 1,4. Tá? Porque plástico é uma coisa complicada. A gente fala plástico, né? Qual o índice de refração do plástico? Aí eu te devolvo a pergunta, qual o plástico? Tem plásticos e plásticos. Tem uma infinidade, quase um número infinito de plásticos diferentes, né? Plásticos transparentes, muitos também. Então, esses dois prismas, o semicircular e o triangular, eles parecem ser feitos do mesmo material, mas eu conferi aqui agora, o índice de refração que eu achei para o prisma triangular é um pouco diferente do índice de refração que eu achei para o prisma semicircular. Então, talvez eles sejam de plásticos diferentes. Tá? Mas é alguma coisa em torno, não vou falar com vocês quanto que eu achei, não, porque não vale, mas é alguma coisa em torno de 1,3, 1,4, tá? Por aí. Gente, mais alguma dúvida? O experimento é só esse. A parte chata ficou para vocês fazerem. Eu fiz a parte legal lá no laboratório. Mas quem quiser fazer a parte legal, semana que vem, então, outra atividade presencial optativa, para quem quiser vir, assim, tem um limite de pessoas. Quem veio aqui, viu, o laboratório é muito grande, né? Eu acho que cabe 10 pessoas ali tranquilamente, talvez mais. Vou abrir um link, igual eu fiz da outra vez, para inscrições, para poder saber quem vem e quem não vem. A entrada no prédio está liberada, né? Coloco os dados, eu mando para quem vier lá, se quiser vir gente que não veio da primeira vez, né? Tragam uma garrafinha de água, que os bebedouros aqui no prédio não estão funcionando, não. Mas a gente descobriu isso. Eu estou aqui no prédio, né? Mas eu estou aqui no andar de cima. No andar de cima tudo funciona, no quarto andar. Nos andares lá de baixo, não. É até bom, porque muitos de vocês, né, descobri que muitos de vocês nem conhecem o prédio, né? Vocês entraram na universidade e começou a pandemia. Daqui a pouco vocês vão formar sem nunca ter pisado no campus. Isso é horrível. Tem que vir cá. Tá? Então, estou abrindo essa possibilidade para quem quiser vir. Quem não quiser ou não puder vir, né, tem compromisso, estão perto do Natal, tudo bem, não perde nada, não perde prestígio com o professor, não perde ponto, não perde presença, não perde nada. Tá? Tem um dia de folga aí. Tá? E aí a gente encontra remotamente, né, na nossa próxima aula, está marcado lá no Moodle, primeira quinta-feira de janeiro, nós estamos aí de volta, né, com o próximo experimento. Já vou deixar, a partir de amanhã, eu já deixo disponibilizado lá o questionário do experimento seguinte, do experimento 6. Né? Vou disponibilizar agora essas tabelas de dados que eu mostrei para vocês aí hoje e vou colocar o link para entregar o relatório. O relatório tem que entregar até semana que vem, tá? Como de costume, para não perder a prática. Mas se vocês já quiserem ir adiantando o experimento 6, pode. Né? O perigo é esquecer, né? Nós vamos passar aí as 3 ou 4 semanas sem aula, né? Então, vai acabar com o começo de janeiro, vocês vão ter que olhar de novo. Então, na verdade, o melhor é deixar para... Vou deixar os links lá disponibilizados, quem quiser olhar, mas o melhor é deixar para no começo de janeiro, né? Assim que voltarem as aulas, depois do recesso de Natal, vocês dão uma olhada lá. Ok, então, gente? Bom final de tarde para vocês, bom trabalho. Vou deixar esses tabelas de dados lá agora. Aqui, então. Até mais, então, gente. Obrigado pela atenção. Até mais, Professor. Muito obrigado. Eu tenho uma pequenininha dúvida. Pode falar. Eu posso falar no relatório que a reflexão e a refração obedecem à lei de Snell, né? Pode.
que você pode extrapolar e falar, não, a lei de Snell, onde com meio 1 é igual ao meio 2, né? Então, N1 igual a N2, então seno de θ1 tem que ser igual a seno de θ2, θ1 tem que ser igual a θ2. Pode. Então tá bom, professor. Obrigado. Até mais e bom final de semana para você. Para vocês também. Tchau. Valeu.